Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de me apresentar primeiramente, depois apresentar nossos convidados. Eu sou Fábio Cabar, eu sou o coordenador do curso de Perícias Médicas da Inspirali BCMed e eu tenho formação primeira em medicina, sou médico, ginecologista e obstetra, e eu tenho uma peculiaridade na minha formação, é que ao longo da minha formação acadêmica eu acabei cursando a faculdade de Direito, e eu tenho também, então, uma formação jurídica. Eu sou advogado e eu atuo na área do direito médico. Eu faço 95% das ações que eu atuo são ações de direito médico, de defesa profissional, e eu sou perito oficial nomeado pelos tribunais de justiça de São Paulo, do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Foi isso que me credenciou, justamente a minha formação médico-jurídica, que me credenciou a hoje ser o professor coordenador do curso de perícias médicas. O nosso curso de perícias médicas é um curso que ele é feito de forma 100% online. Nós temos diversas disciplinas e essas disciplinas são ministradas por diversos profissionais da área médica e da área jurídica. Eu acho que nós temos esse diferencial porque nós procuramos passar aos nossos alunos uma visão médica, não é? Perícia médica, que é, portanto, executada por um profissional médico com formação médica, e é muito importante essa visão a respeito da área, mas nós temos também a participação de docentes que são juristas, né? Nós temos advogados, nós temos um juiz, e esses profissionais da área jurídica, eles compõem o nosso corpo docente para que justamente ele possa dar uma ideia da área jurídica, da perícia médica. Nós que vamos atuar junto ao judiciário, nós temos que ter um conhecimento que é um conhecimento híbrido, que muitas vezes isso não nos é dado na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, com raríssimas exceções, nós não temos uma visão jurídica a respeito do direito médico, da perícia médica, e a participação desses professores que são juristas, que são advogados, que são juízes, eles vêm justamente enriquecer essa visão que nos falta dentro da medicina. E hoje eu tenho a satisfação de receber, primeiramente, o professor Lucas Lemos Herculano. Ele é advogado, ele é formado pela PUC de Campinas, é pós-graduado pela PUC de São Paulo, atualmente desenvolve o seu mestrado nessa instituição e é professor, faz parte do nosso corpo docente do curso de perícias médicas. Ele atua no judiciário com causas também que envolvem as questões relacionadas às perícias, e ele nos traz, nas disciplinas que ele ministra, esse conhecimento a respeito dessa interface do direito com a medicina. Temos também, muito obrigado, professor Lucas, pela presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo de hoje. E o doutor Fabrício Nogueira, doutor Fabrício, ele é médico de formação, ele atua mais na área da medicina do trabalho, e ele também atua junto nessa interface com o direito, como assistente técnico, como um médico que atua junto às equipes jurídicas de grandes empresas, auxiliando nas defesas, auxiliando na realização de quesitos, nas contestações, nas impugnações dos laudos periciais que são apresentados. Isso nós abordamos no nosso curso, que na verdade a pessoa que atua com perícia médica, ela acaba adquirindo também o conhecimento para atuar como assistente técnico, né? Nós discutimos as diferenças de atuação entre um assistente técnico, um perito judicial, e o doutor Fabrício, ele atua também como assistente técnico. O doutor Fabrício, ele tem a peculiaridade de ter sido nosso aluno de pós-graduação, nosso aluno do curso de pós-graduação Inspirali BCMed, tanto de medicina do trabalho quanto de perícias médicas, e ele vem nos falar um pouquinho a respeito da sua experiência e de quanto que essas pós-graduações contribuíram e influenciaram o trabalho dele
no dia a dia hoje como médico, tá certo? Então, é um prazer recebê-los, professor Lucas, doutor Fabrício e também aos demais colegas que estão aqui nesse bate-papo. Eu espero que ele seja muito enriquecedor e que vocês possam esclarecer as dúvidas, falar a respeito do curso e falar também, especialmente, a respeito da área de atuação da perícia médica, que é uma área bem atrativa, não é? Que no dia a dia oferece muitas oportunidades para vocês que se interessam em atuar nessa área, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, boa noite e desfrutem do bate-papo, gente. Até mais. Obrigado, Fábio. Foi uma honra estar aqui, tá bom? Muito obrigado, viu? Mais uma Boa vez, a gente vai dar uma continuidade aqui com o Rafael e com a Neoma Mendes. E com boa o noite. Fábio. Obrigado, Fábio, pela apresentação aí. Uma ótima noite. Até mais. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado aí, Fabrício. A gente já conversou hoje um pouquinho, mais cedo. Como o professor Fábio disse, eu sou professor aqui na IBCMed Inspirali já há algum tempo, na disciplina de perícias médicas, perícia trabalhista, também leciono na área de perícia securitária do DPVAT, tá? Que é o antigo DPVAT, agora é SPVAT. Rafael e Neoma, vocês estão aqui e assim, a gente tinha preparado um roteiro, né, Fabrício? Uma aula assim que que seria o começo? Eu ia dar um aparato da nossa masterclass, que conhecer da perícia médica do início até como atuar como um perito e também como um assistente, que inclusive o Fabrício é assistente hoje atuante, é nosso aluno, já foi nosso aluno, né, egresso aí na instituição. Mas como só estamos nós aqui, já é quase aí 10 para as 8, enfim, já passado uns 20 minutos do horário marcado, eu acho que eu só vou fazer um aparato, não vou nem ficar mostrando muito slide, e aí a gente já chega no nosso bate-papo, que eu acho que a prática é mais interessante pelo número de pessoas que estão, tá? E vocês ficam mais próximos da gente, Rafael e Neoma, e fica à vontade ou para deixar a câmera desligada ou para ligar também, já que só estamos nós aqui, como se fosse uma reunião, vamos dizer assim, não é mais uma masterclass, vamos transformar isso numa reunião, num bate-papo, num call, e assim, aproveitem para tirarem as dúvidas de vocês, o que vocês entendem sobre perícia médica. Então, assim, primeiro ponto que eu queria saber, se o Rafael e se a Neuma, se vocês são médicos, se vocês já atuam nisso, o que despertou interesse. Neuma falou, estou em deslocamento com minha filha, não consigo abrir a câmera. Não tem problema nenhum, tá? Ó, agora estamos entrando mais uma pessoa. Não tem problema nenhum, mas assim, o que despertou o interesse de vocês no tema da nossa aula para a gente seguir aí, tá? Num primeiro momento, o que chamou a atenção? O que vocês buscam com o nosso tema? Boa noite, Lucas. Aqui eu sou o Rafael. Eu sou médico. Recentemente, esse ano, pós-graduado em medicina do trabalho. Pela minha pós-graduação, eu tive uma aula só sobre perícia. Então, é uma aula que, inclusive, eu estou revendo para realmente começar a entrar nesse mundo de perícias. Né? Então, meu interesse também é conhecer realmente a parte de poder aprofundar em cima disso, né? Tem a parte jurídica que realmente a gente não tem nada na nossa formação como médico, e também em relação Conhecer a a prática, diferenças. quanto que tá a prática de mercado, até dos valores que estão sendo praticados, o que pode ser feito, é mais ou menos por aí, não é? Um aprofundamento maior. Eu até tive bastante na minha pós, mas, se possível, saber um pouco ainda mais sobre a área, os meios como entrar, também eu acho que é muito importante, por que caminho eu faço o meu cadastro, com Perfeito. que órgãos, empresas, como a gente é É, captado, né, para fazer esse tipo de serviço. ótimo, ótimo, ótimo. E a Neoma fala: sou médica de família e tenho interesse em aprender mais sobre as perícias. Estou finalizando a pós em psiquiatria pelo IBCMed. Muito legal. Então, você também vai ter muita área, principalmente a área de psiquiatria, para a própria perícia. Por exemplo, o Fabrício atua
no Rio de Janeiro. Eu sou advogado aqui na cidade de São Paulo, moro na cidade de São Paulo. Nós estamos aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, né? Sou advogado trabalhista aí, igual o Fábio já falou. A área de psiquiatria é uma área que inclusive, quando tem doenças psiquiátricas, que agora vai virar uma gama muito importante, uma moda muito importante, principalmente pela alteração da NR1, nem era disso que eu ia falar, mas aí a gente vai pegando um outro gancho, é uma área muito legal, porque um perito que tem especialização em psiquiatria, ele vai atuar bastante nessa área, porque aí quando tem pedidos voltados para a área psicológica, a gente costuma fazer requerimento que a perícia seja feita com um profissional especializado em psiquiatria, tá? Porque isso é melhor. Melhor, não que o outro não possa fazer, o Fabrício está aqui para até me auxiliar nisso, ele pode fazer sim, mas ele tem mais conhecimento para dar diretriz daquela situação. Porque, em primeiro lugar, um primeiro ponto, por que existe a perícia médica? Por que ela existe, a perícia médica? A perícia médica, ela existe para fazer uma nova prova, para dar um segmento para o juiz, tá? Quando vai para o judiciário, o juiz ele não tem um conhecimento técnico como que ele vai julgar de acordo com os pedidos, tá? Aí o que acontece? Num primeiro momento, a gente tem que entender uma situação. Que a perícia médica ela é um ato privativo de médico. O juiz não pode analisar a questão da medicina, não pode. O juiz foi formado em Direito, passou na OAB, virou advogado, passou no concurso da magistratura, então ele é um juiz. Diferentemente do professor Fábio, que ele é um homem de exceção, que eu conheço ele, é meu amigo particular de longa data, o juiz não tem duas formações, alguns até têm, tá? Mas o perito médico, ele contribui com quem? Ele contribui com as autoridades administrativas e ele serve para a formação dos juízes. Agora o Fabrício está aqui e fala para vocês aí. O juiz, ele não é obrigado, ele não está condicionado a seguir um laudo pericial. Por mais que vocês, como perito, também como assistente, façam um laudo perfeito, e a conclusão de um laudo sei lá, que tem algum nexo de causalidade entre a doença alegada na petição inicial com as atividades que aquela determinada autora exercia na empresa, e o juiz entender por outras provas, principalmente a confissão, que é a rainha das provas, ele não vai seguir o laudo, ele não está obrigado de forma nenhuma, ele não é a palavra final não é de um perito, tá? Então, um grande momento, uma questão principal, que a perícia, ato privativo do médico, o perito médico, aí vem a questão antes de você fazer o seu cadastro, que aí o Rafael falou, eu queria entender como que eu faço cadastro no tribunal, como que eu trabalho e tal, e como que eu vou ser nomeado para ser perito. Primeira coisa, o perito médico, assim como o técnico também, o grafotécnico, enfim, qualquer perito na justiça, e aí eu estou falando de vários segmentos, eu não estou falando só da área trabalhista não, porque a perícia trabalhista ela é uma das, vamos dizer assim, uma das mais vastas para se trabalhar, ele é nomeado pelo juiz e ele é da sua confiança, tá? Perito, ele tem que seguir a lei porque ele tem que seguir a lei porque ele tem impedimento, tá? E ele pode ser destituído, inclusive, diferentemente de um assistente técnico. Assistente técnico, ele é de confiança das partes. Tá? Que partes, professor? As partes que estão no processo. Autor versus réu. Reclamante versus reclamado. Quem procura, e aí eu acho que o Fabrício há de concordar comigo, ele que atua em empresa, sempre atua em empresa e tal, quem que procura pela indicação de um assistente técnico? Sempre a parte hipersuficiente da relação. Tem o dinheiro, porque você vai dar um honorário, uma proposta de trabalho para indicação, para condução, desde a parte prévia, que é a elaboração dos quesitos, a própria condução da perícia, acompanhamento da perícia médica, porque pela perícia ser um ato privativo do médico, eu como advogado, por exemplo, se eu estiver atuando para uma empresa, qualquer empresa, tá?
ou até mesmo pelo reclamante, não tem problema. E aí marca a perícia médica, eu não posso acompanhar a perícia médica. Eu posso acompanhar a perícia técnica, mas eu não posso entrar na diligência. Por isso que as empresas, para se resguardarem e terem um aparato técnico, e isso inclusive auxilia muitos dos advogados na hora de uma impugnação de um laudo, da elaboração de um parecer, e até mesmo para entender a questão da doença e aquela gama de exames e de atestados, enfim, a questão da doença mesmo, da onde ela surgiu e a parte teórica também, é importante que tenha sempre a indicação de um assistente técnico. E o assistente técnico, ele não é obrigatório, ele é facultativo. O que significa isso? Se eu não indicar, não tem problema. A única questão é que aí vai caber os advogados se virarem para atuar na situação. E por que que geralmente, vamos dizer assim, eu estou falando geralmente porque eu não vou colocar como 100%. Eu já vi aqui no escritório mesmo, a gente tem autores reclamantes que indicaram os seus próprios assistentes. Mas eu quero, vale a pena, é o processo da minha vida, enfim. Os prazos são iguais, é uma faculdade, por conta que eu tenho que preservar o contraditório e a ampla defesa para ambas as partes. Então, eu posso indicar, desde que ele pague. As empresas todas indicam, tá? Elas, inclusive, trabalham, às vezes, com empresas já de segurança e medicina do trabalho, que tem uma gama, vários assistentes já indicados que ficam assim trocando, né? Eu vou indicar um monte de assistente, entendeu? Um monte de assistente e algum deles vão ser nomeados aí para perícia, né? Agora, só voltando mais um pouquinho. Acho que até o Fabrício pode falar agora a principal dúvida aí do Rafael. Como que eu começo a ser perito? Como que eu me cadastro num tribunal? Assim, primeira coisa, você tem que fazer o cadastro no tribunal, tá? Senão você não vai ser nomeado nunca, entendeu? Se você não... Alguns tribunais, vai depender do tribunal, eles exigem uma prévia comprovação de atuação. Alguns outros não. Depende do que está no edital da questão do perito. Não é isso, Fabrício? Exatamente. Aproveitando, boa noite, Rafael, boa noite, Neoma. O Rafael aí como colega médico também que está atuando na medicina do trabalho, né? A Neoma na psiquiatria. Assim, são dois amplas gamas de trabalho aí, né, na perícia, né? Fazer uma correlação com a psiquiatria, né? O número de adoecimento mental, reclamações trabalhistas por saúde mental tem aumentado muito nos últimos anos, né? Principalmente aí no pós-pandemia. O Rafael, colega médico do trabalho aí, que fez a pós-graduação de medicina do trabalho, também, né, tem muita interface, né, com a questão vamos dar um exemplo que ele perguntou dos tribunais. Tem também na Justiça Federal, né? Às vezes as causas do INSS. Eu atualmente estou atuando como assistente técnico, mas assim, eu já fiz inscrição na Justiça Federal, por exemplo, para atuar em causas do INSS. A remuneração geralmente é um pouco menor do que na Justiça do Trabalho, um pouco menor do que também na perícia civil, né? As perícias também de erro médico, porém, assim, o volume é muito maior e são perícias mais rápidas, né? Então, assim, uma gama de trabalho também. Na época eu comecei a ter... E aí foi imediato. Eu levei meu currículo lá direto na Vara Federal, já comecei a ter algumas nomeações, né? Assim, o ano que eu comecei, eu não sei como é que está atualmente. O ano que eu comecei a fazer algumas perícias, estava um pouco de atraso aí nos pagamentos. Não sei se o Lucas está por dentro, como é que está essa questão dos pagamentos de honorários da Justiça Federal. Na questão da federal, tá. Da federal eu estava tendo um pouco de atraso, mas assim, a Justiça do Trabalho, por exemplo, você só vai receber os seus honorários no final. Esse que é o grande problema da Justiça do Trabalho com a Justiça Civil, porque na civil você vai atuar numa causa civil e aí você vai fazer a proposta de honorários, o juiz vai intimar as partes para se manifestar se ela concorda ou não concorda com essa proposta. E aí, depois da impugnação ou da concordância, o juiz no cível manda depositar no processo pelo menos 50%, tá? Pelo menos 50% para você começar o seu trabalho. Então, por exemplo,
fiz uma proposta de honorários de R$ 5.000 para a condução de um caso. Então, aí nenhuma das partes impugnou, concordaram. Tudo bem. Aí. Sim, e muitas coisas que a gente já está na sala, lógico. Não só aquelas que a gente vê, eu já disse. Colocando muito. Senão atrapalha aqui. Seja muito bem-vindo, viu, Thiago? A gente já começou, estamos fazendo um bate-papo aqui, mas só para não atrapalhar aqui Na justiça civil, o que que acontece? Você consegue levantar previamente para começar o seu trabalho. E assim que você entrega o laudo, você acaba tudo, você consegue receber a outra parte dos seus honorários. Na trabalhista é diferente e na federal também, porque a trabalhista, querendo ou não, é federal, né? E aí o que que acontece? Na trabalhista, você vai. Antigamente da reforma trabalhista, mas eu não vou falar muito disso porque também já está obsoleto. Aí você tinha os honorários prévios que eram obrigados a ser depositados quando era nomeado, tá? Em geral, R$ 1.000, justamente para você se preparar, deslocamento, tal, porque o perito médico, por mais que ele faça no consultório dele ou na própria vara, porque tem algumas justiças do trabalho que disponibilizam um consultório no próprio fórum, ele às vezes tem que fazer uma perícia em loco, né? Ir numa fábrica, ver alguma coisa desse sentido para complementar um laudo pericial. Então, não é só um perito técnico que faz periculosidade, insalubridade ou qualquer outra situação, uma perícia ambiental que precisa, que vai no próprio local onde a pessoa trabalhou. Isso pode acontecer. É obrigatório? Não é obrigatório. Alguns juízes mais conservadores de comarcas menores ainda pedem para fazer isso. E aí existia essa questão dos honorários prévios. Hoje não existe mais, é facultativo e ninguém deposita. Então você vai receber no final. E o processo demora, né? Então, assim, vocês têm que calcular dentro de um valor assim alto para que valha a pena aquele trabalho. Porque o trabalho vai ser no início, mas você vai receber só lá no final, porque a parte pode recorrer, enfim, várias questões nesse sentido. Por isso que é interessante atuar como assistente técnico, porque assistente técnico você cobre, parcela lá do seu jeito, enfim, faz qualquer coisa. Em geral, eu não sei como o Fabrício trabalha, e também você não fica à vontade para abrir isso ou não abrir, tá? Não tem problema nenhum. Os assistentes que eu conheço aqui de São Paulo, em geral, eles cobram um valor de um sinal para preparar quesitos, um outro, ou 30 dias depois, enfim, alguma coisa assim, sempre até a perícia já tem tudo recebido. Aí tá. E quando acontece essa perícia? O perito que vai marcar a data. O perito que vai marcar. Aí o grande negócio para vocês que vão atuar como assistente é que assim, a gente fica à mercê de uma agenda de um perito. Tem como falar, nossa, eu tenho um compromisso, pode alterar? Não? Pode alterar, mas às vezes o perito fala, não quero saber. Entendeu? A minha data é tal data, em tal horário, em tal endereço. Então é muito incerto, né? É o perito. E assim, com marcas menores, que não é o caso do Rio de Janeiro, acho que você atua na cidade do Rio de Janeiro, não é o caso de São Paulo, a gente acaba sabendo quem são os meus peritos, né? Sempre eles mesmos, já sei onde é o consultório de tal pessoa, enfim, nananã. Agora, em São Paulo, isso é um pouco complicado, então você fica à disposição aí nessa situação. Mas é uma área muito legal, tá? Muito legal. Tanto assim, o Fabrício. Pode falar, Professor Fabrício. Lucas, então, nessa seara, assim, eu acho a assistência técnica um excelente começo, né? Porque realmente as atribuições do perito do juízo, né, o perito do magistrado, acaba sendo um pouco maior na questão de aprofundar o conhecimento, né, de auxiliar o juízo. O assistente técnico, ele também tem que ter uma boa formação, também tem que ter um bom conhecimento técnico, porém, ele é uma boa porta de entrada, porque geralmente você tem um tempo maior ali para apreciar inicial, já para estudar quais quesitos que você vai mandar. Né? Exatamente. Você pode também ter um contato, conhecer o ambiente laboral, né? Ter algumas informações prévias. Então, assim, é um excelente começo. Eu vou te falar um pouco como eu comecei, né? Assim, foi na pós-graduação de medicina do trabalho ainda, assim como o colega aí, Rafael, né? Eu já me interessei pelo tema. E aí eu tive uma aula também de perícia judicial.
E logo já fui atrás, assim, como eu me interessei de bate-pronto, já tinha um conhecimento prévio em medicina do trabalho, já tive uma aula de perícia médica, já me interessei, já parti procurando assistência técnica, né? Então, assim, aí consegui uma empresa cliente no ramo offshore, né? E aí as dúvidas que foi muito bom, por quê? Porque eu tinha um professor de medicina do trabalho, tinha uma professora de perícia na época, e aí na primeira perícia que eu consegui, na primeira assistência técnica que eu consegui, eu já fui tirando as dúvidas com os professores também. Então, assim, é uma excelente oportunidade, né, para quem está cursando medicina do trabalho ou quem está cursando aí a perícia médica ou pretende ingressar aí no curso da EBCMed, que eu recomendo muito o curso. A estrutura da EBCMed, de ambiente virtual, de aulas, é excelente, desde a época que eu fiz, né? Eu fiz o de perícia eu fiz no ano de 2017, de medicina do trabalho eu fiz no ano de 2016. Então, assim, aproveitar, assim, se está querendo dar o pontapé inicial, acho que vale a pena, né, ou ingressar aí no curso de perícia médica, né, e aí aproveitar aí da boa vontade do professor Lucas, né, do professor Fábio também, né, é Fábio o outro professor, né, coordenador, para assim, tirar dúvidas, né, para poder... porque o que às vezes trava você no processo de avançar na perícia é justamente uma dúvida ou outra que surge ali, assim, para que caminho que eu vou? Assim, às vezes com uma pergunta você já destrava essa dúvida, você já dá uns 2 passos para frente, né? Então, assim, um exemplo, a quesitação, né? Um bom assistente técnico, às vezes, ele não precisa fazer muitos quesitos, né, para um perito do magistrado. O ideal mesmo é que você faça poucos quesitos, mas bem direcionados ali à matéria da perícia, né? Exatamente, porque a quantidade não é qualidade. Você Não falou é qualidade. E você acaba, se você manda muitos quesitos, por exemplo, acaba que você acaba gerando ali uma confusão, né, no processo, assim, às vezes quesitos que serão assim, que não são tão pertinentes, né? Então, assim, o ideal realmente ali é no máximo 10 quesitos ali bem direcionados, né, para o que está sendo investigado, né? Então, assim, é interessante. Então, assim, no primeiro momento, é estudar bem a inicial, né? Formular bons quesitos, né? Porque tendo em vista que é um outro colega médico que vai estar lá do lado de lá respondendo, né? Um respeito ao colega também, né? Sim, é uma quesitação inteligente, uma quesitação direcionada, né? Não é aquela receita de bolo, é justamente direcionada para o que você leu na inicial, né? Então, assim, a perícia médica ela traz muitas oportunidades. A outra questão importante assim é a postura, né, no dia da diligência, né? Procurar chegar no horário que foi combinado, até com uma certa antecedência. Né? No dia da diligência, como assistente técnico, deixar o perito do juiz, que é a liderança ali da condução do ato médico ali, pericial, fazer as suas indagações, seu exame físico, ele vai dar a oportunidade para o assistente técnico fazer suas indagações, fazer seu exame físico. Então, assim, é saber esperar o tempo certo, o momento certo, fazer também sua boa anamnese, um bom exame físico, né? E aí as questões, a manifestação também, assim, vamos supor, você tem um contraponto, não é durante a diligência, né? Você não vai discordar do periciado, por exemplo, você não vai discordar do perito do juiz ali durante a diligência, né? Você vai ter um momento para isso. Então, tem outros momentos que você pode mandar quesitos complementares, tem outros momentos que você pode auxiliar os advogados com impugnação, caso você discorde de algum ponto, mas, sim, a boa prática médica, a boa prática ali durante a diligência, requer ali o respeito mútuo entre as partes. Tem vezes que numa diligência, como o professor Lucas falou, o próprio reclamante, né, que é o periciado, leva o seu assistente técnico, vai ter o perito do magistrado, vai ter, no meu caso, geralmente eu vou representando as empresas. Então, assim, eu já participei de perícias que tinha até 4 assistentes técnicos, que eram 2 empresas reclamadas. Né? Então, assim, para uma boa condução da diligência ali, realmente assim, respeitar a liderança do perito do juiz, né, conduzir, e na hora que ele der a oportunidade dos assistentes técnicos fazerem seu exame físico, perguntar ao periciado alguma questão complementar,
você atuar neste momento. Uhum, exatamente. E assim, o que mais assim, que a gente pode falar? O que o Lucas falou, assim, professor, você falou aí a questão dos honorários, né? Como eu geralmente faço na assistência técnica, né? Geralmente eu cobro o valor realmente para apresentar a aquisitação, né? Então, assim, a empresa entrou em contato comigo, geralmente o primeiro prazo é de mandar os quesitos, né? Como assistente técnico. Aí eu já estipulo os honorários da aquisitação, né? Geralmente os quesitos eu tenho até um valor fixo, mas a questão por exemplo, das questões dos honorários da diligência, da perícia e de mandar o parecer técnico, aí sim eu atuo, eu dou um valor de acordo com a complexidade da perícia, certo? Então, assim, aí nesse primeiro momento eu cobro a aquisitação e no dia que eu compareço à diligência, eu já peço à empresa para poder fazer o depósito do valor do comparecimento à diligência e do posterior parecer técnico. Diferencial entre a atuação como perito do magistrado ou como assistente técnico, assim, em termos de remuneração, que é uma questão que o pessoal se motiva muito, né, a saber mais detalhes, assim. Sim, atuar pela empresa acaba, como assistente técnico, né, acaba sendo um pouco mais confortável, porque você já consegue estabelecer os valores mais rápido e receber também mais rápido, né? E também, assim, você tem alguns outros benefícios. Vamos supor que agora eu atuo aqui no Rio de Janeiro. Se eu for comparecer uma perícia em São Paulo, que eu já fiz algumas, eu notifiquei o CREMERG, o CREMESP, na verdade, que eu ia fazer essa atuação, né? Eu avisei lá o CREMESP, vou fazer uma perícia presencial em São Paulo. Fui a essa perícia, geralmente todos os custos que você tem, né, com alimentação, hospedagem, transporte, tudo isso geralmente é custeado pela reclamada, tá certo? Então, assim, todos é um diferencial aí na atuação como assistente técnico. Então, assim, eu acho que é um excelente caminho, assim, para quem quer começar na perícia, né? Porque acaba que você vai amadurecendo ali na assistência técnica até atuar como um perito do magistrado. Então, assim, eu acho que é um excelente caminho para início. Tem outros colegas que já iniciaram por outros caminhos, mas, sim, eu vejo isso como um caminho bem interessante. Colegas também que têm uma veia mais empreendedora, acredito que a assistência técnica também é um ramo interessante. Conheço alguns colegas que têm empresas de assistência técnica, vamos supor, você pegou uma grande rede aí, vamos dar um exemplo aqui, não vou dar um exemplo não, a grande rede varejista, que atua no Brasil inteiro. Né? Você pode ser aquele médico assistente técnico de confiança dessa rede varejista que atua no Brasil inteiro. E aí, de repente, você, apresentando os quesitos, as impugnações, os laudos, não necessariamente vamos dizer, você está no Rio de Janeiro, você está lá, você tem uma perícia em Recife. Não necessariamente precisa ser você a comparecer à diligência. Você pode mandar os quesitos, o advogado vai... se você tiver um assistente técnico de sua confiança lá em Recife, o advogado pode nomear ele no dia da diligência e você auxiliá-lo também a fazer o parecer técnico no final, né? Ele faz o parecer técnico, mas você, como uma liderança dessa assistência técnica, você pode ajudar esse colega a fazer esse parecer técnico. Então, assim, em termos de quem é um colega mais empreendedor, então, assim, também tem essa oportunidade. Conheço alguns colegas que atuam dessa forma, dentro dos parâmetros legais, dentro da ética médica, você consegue também atuar conjuntamente com outros colegas. Isso também é um ramo de atuação interessante. Exatamente. A única questão, complementando essa questão do Fabrício, é o seguinte: apenas comunicar o perito antes, né, dessa situação e no momento da indicação dos assistentes e da formulação dos quesitos, como que acontece isso? Então, por exemplo, amanhã eu tenho uma audiência, tá? Numa situação hipotética, querendo ou não, eu tenho mesmo às 11 horas, coincidentemente com uma empresa de varejista e tem pedido de doença. Então, muito provavelmente vai para... É o caso verdadeiro, tá? Que eu vou fazer audiência amanhã aqui em São Paulo. E vai para a perícia porque ela alega o quê? A reclamante. Ela alega que, em decorrência da pressão que sofria de meta de venda, ela
acabou tendo um burnout na empresa e tal, e acumulava função de vendedora com gerente, de loja, enfim. Então, muito provavelmente vai ser remetido para a perícia. Tá? A perícia médica para quê? Aí eu volto para o primeiro, lá no começo da aula, e falo, para convicção do juiz, porque eu preciso tomar prova. Ela está ou não está doente? Ela tem uma incapacidade temporária ou parcial? Essa incapacidade, ela é total? É uma capacidade temporária ou é permanente? Ela é total ou parcial? Quanto tempo ela ficou afastada? Ela teve algum afastamento apresentou atestado? Ficou afastada pelo órgão previdenciário, pela autarquia, pelo INSS? Se sim, quanto tempo? Voltou ao trabalho? Fez exame de retorno ao trabalho, que é o ASO de retorno ao trabalho? Se sim, o que o médico do trabalho da empresa indicou? Ela está apta para o trabalho ou ela não está? Ela faz algum acompanhamento? Enfim, essa é a questão. Aí, amanhã, essa empresa não faz acordo, vai para a perícia e tal. Algumas varas do trabalho, elas costumam instruir o processo antes de remeter para a perícia. Não sei se você já pegou isso também, Fabrício, mas assim, em geral, perícia médica não tanto, que eles remetem direto para a perícia para depois ter uma eventual instrução. Mas algumas varas vão ouvir, vão ouvir o autor, vão ouvir as suas testemunhas e tal. Caso seja remetido para a perícia, de uma forma ou de outra, eles me dão um prazo, em geral de 5 a 10 dias, na Justiça do Trabalho, assim como outras, exceto no JEC, sempre 10 dias úteis a contar da data posterior. 10 dias úteis o meu prazo. Começa a contar na sexta-feira, dia 25, para por conta de feriado, enfim. Então, vou ter um prazo, sei lá, até a outra semana do dia 5 de maio, ali naquela semana, para indicar os meus quesitos e apresentar assistentes facultativamente, tá? Aí ali eu vou apresentar, vou usar o Fabrício como exemplo, você me permite, doutor Fabrício Nogueira, assistente e tal, qualifica ele, coloca o contato dele, coloca o e-mail dele, a formação ali bem simples, né? Tipo, médico do trabalho, tal, especialista, enfim, e indico no processo. Eventualmente, se essa perícia não pode, não sei o quê, aí eu tenho apenas por uma questão e um gesto de gentileza para evitar qualquer tipo de nulidade, comunico no processo falando, embora o assistente indicado, o doutor Fabrício, que é o que vai fazer o nosso, que fez os quesitos, que fez o parecer, não, ele não vai comparecer apenas na diligência no ato por tal coisa, mas ele que vai ser o responsável por assinar tudo. Entendeu? Não tem problema. E aí, isso não tem maiores problemas aí quanto a isso. Isso na parte de assistência médica, tá? De qualquer tipo de assistência. Lembrando que o prazo de formulação de quesitos, indicação de assistente, por mais que sejam facultativos, eles são preclusivos. Ou seja, se não cumprir, acaba. E aí não vai responder. Outro ponto importante, que aí, fazendo um gancho com o que o Fabrício falou, é melhor quesitos mais diretos, concisos e relevantes para o caso do que uma vasta quantidade, apenas um copia e cola, uma coisa de um chat GPT, de uma questão assim, inteligência artificial, ok. Por quê? Porque muitos casos o próprio juiz formula os seus próprios quesitos, que aí são genéricos, mas é exatamente o que ele quer saber. E aí ele consta na própria ata de audiência e na elaboração de um laudo. O perito médico ele tem que respeitar uma ordem cronológica de, primeiro, por uma questão até de hierarquia, não que eu tenha, mas por respeito, responda primeiro os quesitos do juízo, que são os mais importantes, porque o juiz também não vai ler o laudo inteiro. Eles têm 1 milhão de processos, eles vão para a conclusão. E eles só vão olhar o processo, a conclusão do laudo, do qual eles não são obrigados a seguir, conforme eu já disse, durante a sentença, tá? Ou mais tardar na audiência, falando, deu doença, não deu doença, enfim, tal coisa assim, para fazer uma sugestão de acordo. Outro ponto, o que eu sugiro, se vocês atuarem como peritos, Neoma, Rafael, Thiago e até o próprio Fabrício, sempre joga questão monetária capitalismo. Sempre joga sua proposta de honorários, a sua sugestão de honorários, sugira ao juiz na elaboração do laudo que, sei lá, os meus honorários são, vou falar um valor aqui alto, 10 mil reais, porque eu tive tanto tempo para elaborar muito documento, nananana, e justifica. Mas doutor, eu quero receber, se eu receber ali 6 mil, tá ótimo. Não coloque o seu 6, porque
o juiz em sentença vai arbitrar um valor sempre menor daquele que você estipulou, tá? Isso é óbvio. Isso é qualquer negócio que exista, né? Vocês aí sabem disso. Mas assim, em suma, mais ou menos é isso. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, Fabrício. Acho que o bate-papo aí dentro do que a gente poderia falar, se tem alguma dúvida dos três que estão aqui presentes, né? Acho que tá Ótimo. Lucas, eu gostaria de falar assim, o pessoal que está aí, que está iniciando, geralmente, as dúvidas geralmente são essas. Como começar? Então, o doutor Lucas, o professor Lucas já falou. É só escrever igual, ou na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho. Para conseguir assistência técnica, geralmente, contato com empresas, contato com advogados. Literatura. Tem a literatura do curso do IBCMED, né, que se eu só olhar lá, que realmente seguir o que o professor recomenda. Eu tenho 3 livros que são ótimos também para a gente iniciar a entender um pouco, né? Pessoal que ainda não tem muita familiaridade com a medicina do trabalho, tem um livro aqui que eu acho muito interessante, é do colega Mendanha, Marcos Henrique. Vai tá borrado, eu vou falar. Medicina do Trabalho e Perícias Médicas, do Marco Henrique Mendanha, que é um excelente livro. O Mendanha é médico e advogado também, que inclusive faz alguns congressos de medicina do trabalho e perícia médica, e faz congresso também, né, de burnout, psiquiatria, também provavelmente vai ser do interesse da Neoma aí também, do Rafael como medicina do trabalho. Então, Marcos Henrique Mendanha, medicina do trabalho e perícias médicas, aspectos práticos e polêmicos. Excelente. Tem o professor também João Batista Optis Júnior, que ele também tem um livro que chama Perícia Médica, Visão Trabalhista e Previdenciária. Muito bom. A capa vai estar borrada, que parece que focou... não, acho que agora de perto... É um livro excelente também, que te dá uma noção tanto da visão do trabalho quanto da visão previdenciária. E um tema muito polêmico, tanto na medicina do trabalho quanto nas perícias, é a questão da comunicação de acidente de trabalho. E a questão também, assim, porque tanto na doença ocupacional quanto no acidente de trabalho, a gente tem que abrir a CAT, muitas vezes algumas empresas, principalmente nas questões de doença ocupacional, às vezes não abrem a CAT de adoecimento ocupacional, porque muitas vezes não reconhece que aquele adoecimento foi pelo trabalho. Então, assim, tem um livro também do professor Lenz Cabral, que justamente o nome dele é Abre a CAT, interrogando, que é muito bom também, que para você ver o nexo causal de um acidente de trabalho ou de uma doença com o trabalho. E aí ele também elucida muito esse tema em termos dessa investigação. Porque muitas vezes, assim, nós como peritos também, peritos do juiz, né, às vezes tem a questão de não reconhecer o nexo, muitas vezes evolui para uma com causa, né? Assim, às vezes coloca o trabalho como fator contributivo, não como o principal fator, e quando é um acidente típico, né, que realmente foi o trabalho que causou, aí ele dá o nexo causal direto, né? Então, assim, esse livro do professor Lenz Cabral, que Abre a Caixa, também ele elucida bem. Então, assim, eu acho que fazer um curso de perícia médica do IBCMED seria excelente para a formação, para compreender bem como ser um assistente técnico, como parecer a diligência, como apresentar requisitação, como impugnar um laudo. E essas literaturas complementares são excelentes. Esses 3 livros aqui realmente assim, me ajudam muito, me dão segurança para atuar como assistente técnico, que eu estou atuando atualmente. Me aprofundando um pouco mais nessa literatura, eu também assim, estou ingressando já como perito do magistrado também. E outra coisa importante durante minha formação em perícia, assim, eu acho que procurar conhecer um juiz também da vara trabalhista, assim, ou um juiz federal, para quebrar esse gelo, né? Porque nossos médicos, às vezes, têm muito contato com outros colegas médicos, mais profissionais de saúde, né? Então, assim, quando você conhece um magistrado, ele fala assim, cara, é do seu conhecimento que eu preciso, é do seu parecer que eu preciso. Então, isso te enche de confiança, realmente, e se quebra esse gelo, né, com a questão do jurídico. Muitas vezes a gente tem um distanciamento, né, do magistrado. Quando você conhece, ele fala das suas dores, você, nossa, mas realmente, assim, às vezes eu tenho dificuldade de ter um parecer bom, o caminho que eu preciso é esse, um parecer técnico com boa evolução, um laudo com boa evolução, com bom raciocínio e uma conclusão ali para que eu possa dar a sentença, né? Que o juiz que ele quer o quê? Que ele quer decidir o caso. Se o perito do juízo não põe o seu raciocínio pericial ali no laudo, dificulta muito
a decisão do juiz, né? Então, assim, fazer um bom laudo pericial é fundamental. Exatamente, o Fabrício falou tudo, e assim, um bom laudo, ele inclusive reevita trabalho, tá? Porque se o juiz também não lê, não entender e tiver uma boa impugnação de um assistente que também não achou brechas ali para impugnar, o que ele vai fazer? Ele vai pedir esclarecimentos, vai pedir para refazer o laudo, ele pode até anular um laudo e te destituir como perito. Eu já vi. Entendeu? E principalmente, além de um bom laudo, é cumprir com os prazos que o juiz determina. O que o juiz mais detesta é ficar intimando o perito para entregar laudo, para entregar esclarecimentos, enfim. Mais ou menos isso. E como o Fabrício indicou livro, aí é muito mais para a área do direito e tal, mas para quem tem interesse também, eu vou até mandar aqui no link, no chat, tem um livro que, na minha opinião, ele é o melhor autor para falar de indenização de acidente e doença ocupacional, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, que é de Minas Gerais, chama Sebastião, ele chama Sebastião Geraldo de Oliveira, ele é desembargador, ele deu aula na minha pós-graduação, conheço ele pessoalmente, tenho o livro deles autografados, enfim. Ele tem uma leitura fácil, mesmo que é uma leitura voltada para a área jurídica, vocês vão... ela é bem fácil e ele fala de indenizações, traz atualização, traz conceito do que é acidente, traz conceito do que é doença, por que tem que ir para perícia. Então, assim, ele é um livro grande, acho que tem a versão e-book dele sim, é que eu gosto de comprar livro físico, e é muito bom esse livro.